Olá, pessoal. Sou Matheus Carvalho. Essa é a sua primeira aula de administrativo. Nós vamos ter 6 aulas, tá, para tratar de um ponto da matéria, e vão ter mais 7 aulas que vão ser ministradas pelo professor João Paulo. Vão ser 13 no total, para a gente conseguir exaurir com riqueza de detalhes a matéria administrativa, mais do que suficiente 13 aulas. Seguinte, essa primeira aula, antes de qualquer coisa, eu preciso conversar com vocês alguns pontos importantes para o estudo de vocês, né? A matéria de direito administrativo, ela é uma matéria muito importante em qualquer prova de concurso. De todas as matérias de direito, é a que você tem certeza que vai ser cobrada com uma quantidade de matéria grande em qualquer concurso que você fizer. Então eu te peço para dar uma atenção especial a ela. Se quiser desistir de alguma matéria, normal, né? Mas não de administrativo, não dá. Ela é uma matéria que é cobrada com uma quantidade grande de questões, é uma matéria que exige um pouco de dedicação. O que eu posso indicar para vocês? Prova de primeira fase, prova objetiva. Pessoal, eu preciso que vocês leiam um livro voltado para concurso. Não adianta vocês correrem atrás de doutrina, porque vocês vão ter posições majoritárias, posições minoritárias, discussões que não interessam na sua prova objetiva. Então, o que eu preciso é que vocês estudem algum livro voltado para concurso, que vai apontar para vocês como é que a prova objetiva vai cobrar de vocês a matéria. Então, normalmente é isso que eu peço a vocês. Dos livros voltados para concurso de administrativo, tem 2 que eu gosto muito e que indicaria a vocês. Um é o do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, da editora Método, chama Direito Administrativo Descomplicado. Repito, o autor é Marcelo Alexandrino e a editora é Método. É bom. Além desse, a gente tem o livro da Fernanda Marinella, que eu gosto, talvez mais até do que o primeiro. O livro da Fernanda Marinella é da editora Ímpetus, também curso de Direito Administrativo, editora Ímpetus, Fernanda Marinella. Esse é um livro que eu gosto, tá? Então você dá uma escolhida, chega na livraria, dá uma folheada nos 2, vê qual que você se anima mais. Não se preocupe com o tamanho do livro, eles não são pequenos, mas assim, primeiro, você não precisa estudar a matéria inteira do livro, né? Você vai pegar o seu edital e vai chocar com o índice do livro, você vai ver que não vai precisar estudar intervenção na propriedade privada, desapropriação, licitação, contratos, que é uma matéria bem grande do livro. Então você não vai precisar estudar o livro todo. Além disso, no final de cada capítulo eles botam resumo, jurisprudência. Então assim, eles não são tão grandes, a letra é grande, vale a pena dar uma lida neles. Eles são livros de fácil leitura, certinho? Vamos lá. A gente tem muita coisa para conversar, acho que essa parte inicial já valeu para a gente bater um papo. E agora, pessoal, vamos lá. Eu quero começar direito administrativo do início. Eu começo estudando com vocês direito administrativo pelos princípios. Seguinte, quando eu falo em princípios, princípio cai em prova, tá? Cai bastante em prova, mas não é só isso. Essa primeira 1 hora, ou sei lá, de aula, em que a gente vai falar dos princípios, ela é importante não só porque princípio cai em prova. Ela é importante, pessoal, porque essa matéria de princípios vai fazer com que vocês aprendam a raciocinar direito administrativo. O que eu espero é que, ao aprender a matéria de princípios, vocês aprendam a raciocinar a matéria. O direito administrativo ele é muito lógico. Então, o que eu preciso aqui é que vocês aprendam a raciocinar direito administrativo. E o princípio, como o nome já diz, é o fio da meada. É a forma de você captar toda a lógica do direito administrativo. Toda a lógica do sistema, toda a lógica do direito administrativo é captada com base nesses princípios básicos que a gente vai conversar aqui. Então eu preciso que vocês entendam ele, porque eles são a lógica do sistema. É com eles que vocês vão conseguir entender tudo mais que se segue. Ó para mim. Seguinte, quando eu falo em princípios, eu quero que vocês aprendam 2 princípios básicos que regem o sistema. O primeiro é o que diz assim, ó. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Quando eu falo em supremacia do interesse público sobre o interesse privado, pessoal, eu estou falando que, se houver necessidade, o interesse público vai sobrepor o interesse do particular. Eu estou dizendo que, em havendo necessidade, o Estado vai restringir o interesse do particular para garantir o interesse público. Em algumas situações que a gente vai conversar aqui em aula, até hoje ainda, a gente vai ver que o Estado precisa limitar a atuação do particular, que o Estado precisa restringir a atuação privada para adequar ela ao interesse coletivo. E pessoal, vamos lá. O que é desapropriação? Se não for a intervenção
do Estado dizendo o seguinte: supremacia do interesse público sobre o interesse de um proprietário. Isso é a desapropriação. Digo mais, o que são atos administrativos com presunção de veracidade? Se não for a supremacia do interesse público sobre o privado, dizendo que a administração não precisa provar que seus atos são verdadeiros. O que são todos os princípios da administração pública se não forem decorrência dessa supremacia do interesse público sobre o privado? Então, o que eu quero que você entenda é que tudo que a gente vai aprender aqui, não estacione aqui, não ultrapasse o sinal quando ele estiver vermelho. Tudo isso que a gente vai aprender aqui, no decorrer das aulas, decorrem dessa supremacia que o Estado tem sobre o particular. E aí você vai me dizer assim, e tem limite? Claro que tem limite. O limite é a indisponibilidade do interesse público. E aí eu digo a vocês o seguinte: o interesse público, ele é indisponível. O interesse público não pertence ao administrador. O administrador não é dono da coisa pública, ele não é titular do interesse público. E se ele não é titular do interesse público, ele não pode abrir mão do interesse coletivo. E a gente vai aprender isso bastante também. Você vai me dizer assim, o que é licitação? E eu vou lhe dizer, licitação é a escolha da melhor proposta, porque o Estado não pode contratar qualquer um. Ele não pode abrir mão da melhor proposta para contratar qualquer pessoa. O que é concurso? Pessoal, concurso é a escolha do melhor candidato. O Estado não pode abrir mão do melhor candidato de todos para ter qualquer servidor. Ele tem que ter o melhor. Isso é a indisponibilidade do interesse público. E aí eu peço a vocês que raciocinem comigo o seguinte: prerrogativas e limites. O direito administrativo é isso que a gente está vendo aqui. As prerrogativas que o Estado goza na busca do interesse público e os limites que o próprio interesse público impõe ao Estado. O Estado, em virtude do interesse público, goza de algumas prerrogativas e, em troca, ele fica submetido a algumas limitações devidas em virtude do próprio interesse público. A ideia é, o interesse público alça ao Estado a condição de supremo, mas em compensação estabelece a ele um limite. O limite de atuar sempre na busca do interesse público, nunca podendo abrir mão desse interesse público para alcançar um interesse particular. Fechou? Fechou. Esses dois primeiros princípios que eu conversei com vocês agora, a ideia da indisponibilidade do interesse público e a ideia da supremacia do interesse público sobre o privado, eles são o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. E são eles, pessoal, que trazem toda a lógica do sistema. Todos os outros princípios que a gente vai estudar, e a gente vai estudar aqui agora, todos os outros princípios que a gente vai estudar decorrem desses dois. Esses dois princípios são os princípios básicos. Deles dois decorrem todos os outros princípios do sistema. Ouçam o que eu vou dizer a vocês. Primeiro, eu quero que vocês saibam que todos os princípios de direito administrativo são constitucionais. Ou seja, todos eles decorrem da Constituição. Alguns são expressos, outros são implícitos, mas todos eles decorrem do texto constitucional. É a Constituição que cria os princípios de direito administrativo. Alguns estão expressos na Constituição, outros estão implícitos na Constituição. Todos os princípios são constitucionais. Fechou isso? Vamos lá. Primeiro princípio que eu quero que vocês conheçam é o princípio estampado no artigo 37, na verdade os 5 princípios estampados no artigo 37, esses são princípios expressos, que vocês conhecem como LIMP. Quase todo mundo conhece esses 5 princípios, né? Esse LIMPzinho é uma das pouquíssimas coisas que vocês aprendem em administrativo a vida inteira. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição. Vamos lá, um por um? Vamos. O primeiro, princípio da legalidade. Esse pincel não escreve. Princípio da legalidade, esse também não escreve. Vou ficar só com o preto, para que fazer colorido, né? Esqueçam legalidade que vocês aprenderam até agora, tá? A legalidade que vocês aprenderam até agora, aquela legalidade que o professor de constitucional, de civil ensinou a vocês, se eu não me engano, eles diziam assim para vocês, ó: no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, não era isso? Maravilha, isso vale para o direito privado. Essa legalidade lá do artigo 5º, que diz: no Brasil você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Essa é uma legalidade que nós chamamos de princípio da não contradição à lei. O princípio da não contradição à lei é aquele que diz assim:
O particular pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe. O particular pode fazer o que ele quiser, ele só não pode contradizer a lei. Tudo que não está juridicamente proibido, presume-se juridicamente permitido. Esse princípio não vale no direito público. No direito público, o administrador não pode fazer tudo menos o que a lei proíbe. O administrador não pode fazer qualquer coisa desde que não contrarie a lei, nem pensar. No direito público, a gente fala do princípio da subordinação à lei. E aqui a gente diz que a administração só atua quando a lei permite. O administrador público só atua nos limites da lei. É a lei que estabelece os limites da atuação do Estado. É a lei que autoriza ou permite que o administrador público atue. Sem lei, não há atuação do poder público. Sem lei, não há atuação do administrador público. E aqui não há necessidade. E aqui há necessidade de uma lei, diferente do direito privado em que não há. Aqui há necessidade de uma lei para atuação no direito público. Isso, pessoal, decorre da indisponibilidade, né? Se o administrador público não pode abrir mão da coisa pública, para que ele atue, ele tem que ter autorização do titular da coisa pública, que é o povo. Quem faz a lei é o povo, né? Na teoria, pelo menos, é a lei. É o povo, por meio da lei, que autoriza a atuação do administrador. Princípio da disponibilidade, puro e simples. Moleza? Pessoal, além da legalidade, impessoalidade. Quando eu falo em impessoalidade, em sua prova, a tendência é que eles te cobrem impessoalidade como não discriminação. Tá? Então, na prova ele vai dizer assim, a impessoalidade é a ideia de não discriminação. É a ideia de que você, administrador público, tem que atuar de forma impessoal, de forma a não distinguir pessoas. Discriminação não significa uma coisa ruim. Eu não posso discriminar nem para prejudicar, nem para beneficiar. Eu não posso discriminar, ou seja, eu não posso distinguir. Eu não posso escolher. O administrador, ele atua igualmente, independente da pessoa que seja atingida pelo ato. Então, por exemplo, quando eu for licitar, quando eu for contratar, eles vão dizer assim, vai contratar com quem? E eu, administrador, vou dizer, com o vencedor da licitação. Quem é? Não sei. Não me interessa quem é o sujeito. A atuação da administração pública, ela é impessoal. Ela não enxerga, ou pelo menos não se preocupe em enxergar a pessoa que está sendo atingida pelo ato. Quando eu for nomear um servidor, vai ser o primeiro lá colocado. Não sei quem é, não me interessa saber quem é. A atuação do administrador não se importa com a pessoa atingida, com a pessoa beneficiada, com a pessoa prejudicada pelo ato. Isso é o que a gente chama de atuação impessoal. Isso é uma atuação não discriminatória. Agora, impessoalidade como não discriminação é bacana, vai cair na tua prova. Só que eu preciso que vocês saibam uma outra faceta do princípio da impessoalidade. Seguinte, a Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma doutrinadora, que não vale a pena vocês pegarem um livro de doutrina, no que ela for diferente eu vou dizer a vocês aqui, para isso que eu estou aqui. Ela estabelece que o princípio da impessoalidade, ele não é somente a não discriminação. Ela não discute com a doutrina, diz, sim, impessoalidade é não discriminação. Mas ela chega para a gente e diz assim, só que você, doutrinador, também tem que enxergar a impessoalidade sob a ótica do agente. E aí a Maria Silvia criou um outro enfoque do princípio da impessoalidade. Ela diz assim, a impessoalidade sob a ótica do agente é aquela que diz assim, quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando. Na verdade, quem está atuando é o Estado, por meio desse agente. Então, eu dizer que a atuação do agente é impessoal, é dizer que a atuação do agente, na verdade, não é a atuação do agente, e sim a atuação do órgão que ele representa. Não é a pessoa do agente que está atuando ali. Na verdade, quem está atuando é o Estado. Na verdade, quem está atuando é o poder público. E o agente é mero representante do Estado. Isso é impessoalidade. Isso é uma atuação impessoal. Isso é o que a gente chamava de teoria do órgão. E a Maria Silvia chama de impessoalidade. Ouçam o que eu vou dizer. A prova vai te dizer. A impessoalidade, modernamente, é enxergada sob dois enfoques. Sob o enfoque da não discriminação e também sobre a ideia de impessoalidade na ótica do agente, porque a atuação do agente é uma atuação impessoal, que não se confunde com a pessoa do agente, certo? Perfeito. Então é isso que eu preciso. Se a prova disser que impessoalidade é não discriminação, você marca. Se a prova tratar de impessoalidade sob a ótica do agente, você marca. E se ela disser que tem os dois enfoques, você marca. Um não contradiz o outro. Tamo entendido? Moleza. Moralidade. O terceiro princípio que eu quero conversar com vocês é o princípio da moralidade. Moralidade é fácil.
Moralidade é honestidade. Moralidade é boa-fé de conduta. Moralidade é não discriminação, é não corrupção. Então, mesma coisa. Se qualquer um que você bote na seu caderno, aí está dizendo a mesma coisa. Honestidade, não corrupção, boa-fé de conduta. É tratar o dinheiro público, é tratar a coisa pública de forma honesta, de forma moral, de forma não corrupta. Isso é moralidade. É essa atuação honesta, é essa atuação não corrupta que trata a coisa pública de forma correta. Moleza. Isso é o que vocês vão encontrar em prova com o nome de moralidade jurídica. Tá? Essa ideia de moralidade como honestidade, essa ideia de moralidade como boa-fé de conduta, é o que nós chamamos de moralidade jurídica. Não se confunde com a moral social. Cuidado com isso. As provas adoram perguntar isso para vocês. A ESAF, então, nem se fala. Ela chega na prova e diz assim, a moralidade defendida no artigo 37 da Constituição não é a moral social e sim a moralidade jurídica. Perfeito. Não é a moral, aquela moralidade pública, aquela moral social, também defendida pelo Estado, mas não é aquela do artigo 37. Quer ver? Vem cá. Vou te dar um exemplo. Você agora vai entender de vez. Chega aqui para mim. Largue sua caneta porque você não precisa copiar isso, que isso você vai ver depois. Agentes públicos você vai ver depois. É só exemplo. A Lei 8.112, de 90, chega no artigo 132 e diz o seguinte, repito, a gente vai estudar esses artigos depois com muito mais calma, nem se preocupe agora. Chega no artigo 132 e diz o seguinte, o servidor público que pratica uma conduta escandalosa na repartição, quem pratica uma conduta escandalosa na repartição está sujeito à demissão. Então, a lei vem e diz exatamente isso. Um servidor que pratica uma conduta escandalosa na repartição deve ser demitido. O ato de demissão depende de uma conduta escandalosa. Determinado servidor, diz a prova para você, foi encontrado na repartição fazendo sexo. Sexo é escandaloso? Claro, na repartição, obviamente. Sim, sexo eu não sei se é escandaloso, depende. Mas na repartição, sim, por mais silencioso que seja, a repartição não é lugar de fazer sexo. Determinado servidor foi encontrado na repartição fazendo sexo e aí a questão diz para você, por isso ele foi demitido. E isso é decorrência do princípio da moralidade. Perfeito? Claro que não. O que foi que eu disse a vocês? Essa moral aqui, essa moral social, não é o princípio da moralidade que a gente está defendendo ali. O sujeito que está fazendo sexo na repartição vai ser demitido, mas não porque ele está sendo desonesto ou corrupto, né? Aqui não é corrupção, isso aqui não é desonestidade, ou seja, essa aqui é a moralidade pública, essa é a moral social, também defendida pelo direito, mas não é decorrência do princípio da moralidade. E a prova vai dizer a você que é para você marcar, porque você tem uma tendência de marcar, né? Você está vendo sexo imoral mesmo, e aí você acha o quê? Princípio da moralidade. E nem pensar, porque eu comecei a aula dizendo a vocês, moralidade é honestidade, moralidade é corrupção. Se nossos agentes políticos estivessem fazendo sexo aí por Brasília, estava tudo bom, né? O problema é a corrupção, o problema é a desonestidade. Fechamos? Vamos lá. Além de moralidade, publicidade. A atuação da administração pública tem que ser pública. A atuação do Estado não pode ser secreta. É proibida a edição de atos secretos dentro da administração pública. Isso porque, pessoal, duas coisas decorrem dessa publicidade. A primeira é que essa publicidade é a forma de garantir o controle da administração pelo administrado. Para que um particular possa controlar os atos da administração pública, eles têm que ser públicos. Se o ato da administração não é público, eu não tenho como controlá-lo. Eu não tenho como saber o que está acontecendo. E se eu não tenho como saber o que está acontecendo, eu, cidadão, não tenho como fazer esse controle. E se eu, cidadão, não consigo fazer esse controle, o princípio da indisponibilidade fica prejudicado. Eu não tenho como saber se o administrador está respeitando todos os outros princípios. A forma de controle depende dessa publicidade, mas não é só isso. Eu quero que vocês entendam que a publicidade também existe para a eficácia dos atos. Publicidade como controle está fora de moda. Hoje se fala em publicidade, claro que publicidade é controle, tá? Eu estou dizendo que não vem se cobrando muito. Se quer que você saiba que a publicidade também é uma garantia para a eficácia, para que o ato produza efeito. O que eu estou dizendo para vocês? Que enquanto o ato não for público, ele não pode produzir efeitos à sociedade. É assim, um prefeito determina que não pode estacionar em determinada rua. O prefeito pode fazer isso? Claro. Poder de polícia municipal, ele pode fazer isso.
quando ele determina, por meio de um ato administrativo, que você não pode determinar em determinada rua, você não pode estacionar, enquanto não vier uma placa dizendo que você não pode estacionar, estacione à vontade. Sabe por quê? Porque esse ato que foi produzido pelo prefeito é válido, só que ele só vai poder produzir efeitos no momento em que ele se tornar conhecido. A publicidade ela é necessária para que as pessoas obedeçam um ato. Eu só posso obedecer aquele ato que eu tenho conhecimento. Eu só posso obedecer aquele ato que é público. Enquanto o prefeito está lá na sala dele assinando o ato, eu não tenho como saber desse ato. O ato só produz efeitos para o cidadão quando o cidadão tem condições de conhecê-lo. E a publicidade viabiliza esse conhecimento pelo cidadão, viabiliza a eficácia do ato. Fechamos? Vamos lá. Eficiência. Nosso quinto e último princípio expresso no artigo 37. O princípio da eficiência não é originário da Constituição, tá? Ele foi inserido pela emenda 19 de 98, emenda que vocês vão ouvir bastante falar, porque foi nossa reforma administrativa. A emenda 19 de 98 foi ela que inseriu o princípio da eficiência no texto constitucional. E aí, você vai me dizer, eficiência é o quê? Nem se preocupe. Eficiência é o que você conhece por eficiência mesmo, tá? É aquela ideia de você produzir muito gastando pouco. Eficiente é aquele sujeito que produz bem, produz muito, produz com qualidade, com mínimo de gasto. Quanto mais você produz com menos gasto, mais eficiente você é. Esse é o conceito do mercado mesmo, não tem novidade nenhuma. Eficiência aqui é a mesma eficiência que vocês conhecem. Muita produção com pouco gasto. Agora, quando eu falo em princípio da eficiência, o interessante aqui é que a doutrina costumava dizer que o princípio da eficiência era um princípio fluido. A doutrina, no momento em que foi inserida a eficiência, dizia, isso é um desabafo do Constituinte. O princípio da eficiência é muito abstrato. Ele não tem como ser concretizado, ele não tem como ser utilizado no caso concreto. Isso não é verdade. Em prova, eu vou dar um exemplo que em prova eles vêm dando, tá? Eles já vêm entendendo que o princípio da eficiência está concretizado no próprio texto constitucional. As provas chegam para você e dizem assim, ó, quando a emenda 19 inseriu o princípio da eficiência no artigo 37, essa mesma emenda chegou no artigo 41 e disse assim, o servidor público, mesmo depois de adquirir estabilidade, mesmo depois de estável, o servidor público fica sujeito a uma avaliação periódica de desempenho. E aí eu pergunto a vocês, o que é uma avaliação periódica de desempenho, se não uma avaliação de eficiência? A avaliação periódica de desempenho é aquela que faz com que o sujeito, mesmo depois de estável, tenha a possibilidade de perder o cargo em virtude da sua ineficiência. O que a Constituição está dizendo para a gente é que a garantia da estabilidade não sobrevive à ineficiência. É que o princípio da eficiência, ele é tão importante que ele é uma exceção à garantia da estabilidade. É que mesmo depois de estável, se o servidor for ineficiente, e ele deve ser avaliado para saber disso, se ele for ineficiente, ele pode perder o cargo. Ou seja, a estabilidade não sobrevive, não se sobrepõe ao princípio da eficiência. Isso é o princípio da eficiência concretizado no próprio texto constitucional. Fechamos? Vamos lá. Eu tenho mais dois princípios expressos para dizer a vocês, que estão lá no artigo 5º, no inciso 55 da Constituição Federal. Dois princípios expressos lá que vocês são velhos conhecidos de vocês. O princípio do contraditório e da ampla defesa. Velhos conhecidos, pessoal, porque vocês estudam direito do trabalho, processo civil, e o princípio do contraditório e da ampla defesa se encontra em todos eles. Talvez a novidade aqui não seja a existência do princípio do contraditório e da ampla defesa. Talvez a novidade seja o contraditório e a ampla defesa como princípios administrativos. Né? Por quê? Porque está expresso na Constituição. Não é construção doutrinária, não é legislação, não. A própria Constituição Federal diz: deverão ser respeitados em processos judiciais e em processos administrativos o contraditório e a ampla defesa. A Constituição exige o contraditório e a ampla defesa para serem respeitados em processos administrativos e em processos judiciais. Não é somente em processo administrativo que se respeita a contraditório, não é somente em processo judicial, nem administrativo, que se respeita o contraditório e a ampla defesa. Você vai me dizer, o que eles são? Isso vocês sabem, né? O contraditório é o direito de saber o que acontece no processo e a ampla defesa é o direito de se manifestar.
Um não vive sem o outro. Não adianta eu saber o que está acontecendo se eu não puder me manifestar. Não adianta eu poder me manifestar se eu não souber o que está acontecendo. Então, são princípios que vivem juntos, né? São princípios intrínsecos. É o direito de saber o que está acontecendo num processo, é o direito de me manifestar sobre isso. Agora, quando eu falo em contraditório e ampla defesa, eu preciso saber de vocês o que a doutrina entende por ampla defesa. E a doutrina costuma dizer o seguinte: a ampla defesa, ela é analisada de forma ampla, o nome já diz. Ela é analisada de forma aberta. E a ampla defesa abarca o direito à defesa prévia, a ampla defesa abarca o direito à defesa técnica e a ampla defesa abarca o direito ao duplo grau. A questão é saber, em direito administrativo, a ampla defesa tem esse enfoque todo? Em direito administrativo, a ampla defesa abarca tudo isso? Vamos lá. Defesa prévia ninguém discute, né? É ampla defesa, o direito de você se manifestar antes de uma decisão administrativa. Antes de a administração pública proferir uma decisão, você tem direito de se manifestar, você tem direito de determinar o seu ponto de vista, de se defender. Então isso é o direito à defesa prévia, é o direito à defesa anterior. O direito à defesa prévia é indiscutível, tá? Você tem direito a se manifestar antes de uma decisão administrativa. Também ninguém discute o direito à defesa por advogado, defesa técnica. A discussão é obrigatória a presença do advogado em processo administrativo disciplinar, em processos administrativos como um todo? Ou a falta do advogado não violaria a ampla defesa e seria somente um direito do particular? Essa é a discussão que me interessa. Pelo seguinte: se você lê a súmula 343 do STJ de forma mal lida, você pode entender que a ausência de advogado violaria a ampla defesa. A súmula 343 diz assim, ó: a ausência de advogado em qualquer das fases do processo administrativo disciplinar viola o direito à ampla defesa. Ou seja, a ausência do advogado em qualquer uma das fases do PAD, do processo administrativo disciplinar, violaria a ampla defesa. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Quando o STJ diz que a ausência de advogado em processo administrativo disciplinar em qualquer das fases violaria a ampla defesa, a interpretação correta é a que fala assim, ó: se você tiver constituído advogado e ele não puder participar de alguma das fases do processo, ou seja, se o advogado seu constituído não tiver presente em todas as fases do processo administrativo disciplinar, está violada a ampla defesa. Mas você não pode interpretar como se o STJ estivesse dizendo que é obrigatória a presença de advogado em processo administrativo disciplinar. Nós entendemos isso? Por que você não pode interpretar assim, dessa primeira forma? Porque hoje nós temos a súmula vinculante número 5. O STF, final de 2008, julho de 2008, editou a súmula vinculante número 5 dizendo exatamente isso. É dispensável a presença de advogado em processo administrativo disciplinar. Portanto, você não é obrigado a constituir advogado. Se você tiver advogado e ele não participar de alguma fase do processo, ele é nulo. Mas a ausência de constituição de advogado não torna o processo nulo. Estamos entendidos? Fechou? Beleza. Minha terceira pergunta é: há direito ao duplo grau, ao duplo julgamento no direito administrativo? Depois do intervalo.